começar fazendo uma leitura. Perseguição aos cristãos hoje é a maior da história. Aumenta o índice de assassinatos, estupros e tortura, sobretudo no Oriente Médio. O alerta foi dado antes, mas nenhuma providência em larga escala foi tomada. Como consequência, a perseguição aos cristãos está ultrapassando o recorde histórico. Não havia estatísticas 2000 anos atrás, mas pelos números populacionais de hoje é possível afirmar que os seguidores de Jesus nunca foram tão perseguidos. A situação é especialmente difícil no Oriente Médio, berço das maiores religiões do mundo. A crescente perseguição é alimentada principalmente pelo extremismo islâmico. A grande mídia muitas vezes minimiza os fatos, classificando de limpeza étnica. Mas o fato é que a cristofobia é real. Afinal, 80% dos atos de perseguição religiosa no mundo são contra cristãos. Aponta uma ONG internacional na Alemanha. De acordo com o Center of Study Global Christianity, ou coisa parecida, do seminário Gordon Cowell, mais de 100 mil cristãos são assassinados por ano. Ou seja, 11 cristãos por hora. A escalada dos ataques contra cristãos nos últimos anos vem sendo divulgadas por todas as organizações que monitoram a perseguição religiosa. Na Inglaterra, David Alton, um renomado defensor da liberdade religiosa, divulgou números alarmantes. Algumas avaliações afirmam que cerca de 200 milhões de cristãos em mais de 60 países ao redor do mundo enfrentam algum grau de restrição, discriminação ou pura e simples perseguição. Os tipos de perseguição variam, indo desde assassinato e estupro, passando por tortura e chegando até a discriminação e exclusão social. Considerando que existem cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, pode-se dizer que um em cada 6 cristãos no mundo enfrenta problemas por causa de sua fé. A ONG Ajuda a Igreja que Sofre, AIS, afirma que o principal impacto é a onda de migração de pessoas cristãs do Oriente Médio e do Norte da África, que buscam liberdade e uma vida de paz na Europa. Consequentemente, áreas enormes do mundo estão experimentando um declínio muito acentuado do número de cristãos. De acordo com o Centro de Pesquisa PEW, os cristãos enfrentam assédio em 102 países. Cerca de 75% da população mundial estaria vivendo hoje em países com sérias restrições ao exercício da liberdade religiosa. A Portas Abertas, missão que monitora constantemente a situação dos perseguidos, estima que 4.344 cristãos foram mortos por causa de sua fé e 1.062 igrejas foram atacadas, isso em 2014. Em alguns países os números são difíceis de ser confirmados. Na Coreia do Norte, por exemplo, acredita-se que existem cerca de 70 mil cristãos detidos em campos de concentração. Lee Marsden, professor de Relações Internacionais da Universidade East Anglia, ou coisa do gênero, especialista em religião e segurança, disse que o colapso dos regimes autoritários no Oriente Médio durante a Primavera Árabe foi um fator determinante. Como consequência, por exemplo, na Síria e no Iraque, estima-se que fugiram ou foram mortos cerca de 70% da população que vivia ali, da população cristã que vivia ali. A solução, segundo os estudiosos no assunto, passa por um aumento da pressão sobre os governos, embora as Nações Unidas tenham se mostrado ineficazes na maioria dos casos. Por isso, ao invés de citar somente a questão religiosa, é bom ressaltar que se trata da violação de um direito humano básico. Nina Shea, autora do livro Perseguidos, o ataque global aos cristãos, fez um apelo. Nós cristãos devemos orar, nos informar e agir politicamente em nome desses irmãos e irmãs que estão sendo perseguidos em tantos lugares. Servindo cristãos perseguidos.
ele fala sobre, vamos orar, para que cadeias sejam abertas. Nós lemos agora há pouco o livro de Atos, no texto da prisão de Pedro, e eu li até o verso 5, que diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Mas olha como continua o texto. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Literalmente aconteceu aquilo que o representante, o diretor do Portas Abertas do Brasil, Marcos Cruz, falou: cadeias sendo quebradas. Irmãos, uma cena que ele mostrou ali, que eu já tinha visto isso na época do seminário, é que em alguns lugares eles não colocam cristãos em cadeias, eles colocam cristãos em containers. Containers. Sabe o que é um container? Quem não sabe? É uma lata quadrada. Imagine seres humanos ali dentro. Mal dá para respirar, mal entra ar ali. Socados, como se fosse gado. Aquela lata esquenta no calor do sol. Já pensou nisso? São seus irmãos em Cristo. Seus irmãos em Cristo. Naquele mesmo lugar, eles têm que se acotovelar ali. Naquele mesmo lugar, eles fazem as suas necessidades. E é naquele mesmo lugar que eles têm que se alimentar. Irmãos, é tratar ser humano pior que bicho. Mas nem animal se trata assim. E os nossos irmãos estão passando por isso. Por quê? O que eles fizeram de errado? Professaram sua fé em Cristo. Poderiam negar. Poderiam se esconder. Poderiam fingir. Não é verdade? Mas aceitaram sofrer por amor ao nome do Salvador. O texto que nós lemos de 1 Pedro fala: pois ele nos deu exemplo para que sigamos os seus passos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o seu coração não seja de pedra ao ver esses números que nós mostramos aqui. Que o seu coração não seja tão insensível, do tipo eles lá, eu aqui. É problema deles, eu estou bem aqui. Que o seu coração não seja frio desse jeito. Se for o seu caso, meu querido, se for o seu caso, você não tem parte nenhuma com o Salvador, pode ter certeza. Pode ter certeza que tem o Espírito Santo habitando aí. Se o sofrimento dos seus irmãos não dói em você, como nós lemos no início do culto, lembrai-vos dos encarcerados, dos que sofrem maus tratos, como se vós mesmos sofressem na pele. Meus irmãos, se você não pensa nisso, se isso não te incomoda, tem más notícias para você. Pregar sobre a igreja sofredora, para mim é um desafio, porque é pregar de algo que eu não tenho experiência, é pregar de algo que eu não conheço, eu não sei o que é isso. Não conheço ninguém que experimentou isso, que sabe o que é passar por isso. Eu não sei. É falar de um assunto que eu não tenho propriedade. Mas a Bíblia nos manda a pregar toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala sobre o sofrimento. Sobre o sofrimento da igreja de Cristo. Seja para nos alertar, seja para nos avisar do que está acontecendo lá fora e a gente mal sabe, e às vezes a gente está desanimado porque o nosso celular quebrou, né?
porque não tem roupa para vir na igreja, porque riscou nosso carro, porque subiu o preço do arroz, né? Às vezes a gente desanima com tão pouco, às vezes a gente não quer ir na igreja por motivos tão banais, tão banais. O bom de ver imagens como essa é a vergonha que isso nos dá. A gente cora de vergonha. Fala, meu Deus, por tão menos eu deixo estar na casa do Senhor, adorando o Senhor com a liberdade que eu tenho, estar junto dos meus irmãos, poder falar em voz alta que eu amo a Cristo. Por tão menos, Senhor, eu troco o Senhor. Eu posso olhar para eles e falar, eu só sou um cristão porque eu não moro nesses países. Eu só sou crente em Jesus Cristo porque Deus, na sua misericórdia, não permitiu que eu nascesse nesses países. Porque se eu nascesse nesse país com o coração que eu tenho agora, eu jamais, mas jamais, iria aceitar sofrer como os irmãos sofrem por Cristo. Eu só sou um cristão hoje porque eu nasci no Brasil, com a liberdade e privilégio que Deus me dá. Não sei quanto a você. Vamos começar buscando a Deus em oração. Senhor, amado Pai, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez para pedir a Tua misericórdia para as nossas vidas. Pedir para que o Senhor nos ajude, Senhor, a não ter mais um coração de pedra, mas a ter um coração de carne, um coração que tem compaixão, um coração que tem compaixão. Compaixão, Senhor, pelos nossos irmãos. Irmãos e irmãs espalhadas pelo mundo. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Teus filhos amados, Senhor, estão sendo humilhados, estão sendo mortos, estão sendo privados da sua liberdade, porque escolheram seguir o Senhor. Porque escolheram obedecer o Salvador. Amado Deus, eu tenho vergonha. Vergonha do meu coração. Vergonha das minhas atitudes. Vergonha do meu cristianismo. Vergonha, Senhor. Peço ao Senhor que nos ajude, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Deus, dá até vergonha pedir a Tua ajuda, porque nós temos recebido tanto, Senhor. Nós somos tão abastados. Nós temos tantas oportunidades, tantos privilégios, e não sei nem como pedir a Tua ajuda. Esses irmãos pedem a Sua ajuda, mas quem somos nós? Quem sou eu para pedir a Tua ajuda? Com tanto que o Senhor tem dado e feito. Amado Deus, fala ao nosso coração essa noite, nessa breve mensagem. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia para 1 Pedro. Primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Obrigado.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4. Tomás, está lá no finalzinho, Tomás. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 12, tá bom? Acompanha comigo a leitura. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? É estranho, né? Você vê o verso 12, Pedro falando: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A gente não consegue ler isso e imaginar que Pedro está falando conosco, porque não é uma realidade nossa. A gente não pode falar: olha, não é algo que a gente consegue imaginar, entender. Mas nessa época, quando Pedro escreveu essa epístola, isso era todo dia. Eles entendiam muito bem o que é esse fogo ardente que Pedro está falando. O que é esse fogo ardente que Pedro está falando? Eles entendiam. O próprio Pedro entendia. Ele sabia o que é ser insultado, ser expulso, ser caçado por causa da sua fé. Ele sabe o que é ter medo, sabe, de os seus parentes, os seus amigos mais chegados descobrirem que você é cristão e te denunciarem a sua família. Ele sabe o que é perder a casa, perder a herança, perder o nome, perder o emprego por causa da sua fé. A mãe vê o seu filho ser arrancado da casa, ser preso, ser açoitado, ser chutado, esbofeteado, cuspido na frente dela e ela não poder fazer nada. Irmãos, é indescritível esse fogo ardente que Pedro fala aqui. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia. Ao longo da história da igreja, esse fogo ardente nunca se apagou. Sempre ardeu na vida dos cristãos verdadeiros. No nosso caso, atualmente, esse fogo ainda está aceso. Em nosso caso, eu falo, em nosso tempo. Mas não em todos os lugares. Em alguns lugares o fogo está fervendo. Chamas totais. Mas em outros lugares é uma brasinha. Em outros lugares, meu querido, tem nem cinza, nem um vaporzinho. Então por isso que a gente não entende o que é isso. Por isso que a gente não entende. A gente não entende o que é o sofrimento da igreja. A igreja sofredora.
Irmãos, tem algumas verdades sobre o sofrimento da igreja que eu gostaria de passar para os irmãos. Como eu disse, é um assunto que eu não domino. Em primeiro lugar, o sofrimento da igreja não deve ser algo a nos surpreender, conforme o texto, mas a ausência dele sim. O sofrimento da igreja não deve ser algo a nos surpreender, mas sim a sua ausência. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele está dizendo, nessa época não era de se surpreender. E aí Pedro fala, irmãos, não achem estranho o que vocês estão passando, não estranhem isso. Isso está acontecendo com vocês, esse fogo ardente. Pedro fala isso porque era comum, e durante toda a história da igreja foi comum. Até que se tornou fácil ser crente, até que ser cristão de boa, até que ser cristão virou até moda. No Brasil teve uma época, principalmente na década passada, que chegou a ser até moda ser crente, ser evangélico. E teve muitos artistas e cantores que se diziam evangélicos. E aí aproveitava o crescimento da indústria gospel, que estava a todo vapor, né, deixando muita gente milionário, trilionário, e entraram nesse barquinho para ganhar dinheiro também. Mas logo descobriu-se quem era crente e quem não era. Rapidamente a máscara caiu. Muitos que abandonaram o meio artístico e foram para o meio evangélico, quando não deu a renda que eles queriam, voltaram rapidinho para o mundão, para a safadeza. Porque ficou fácil ser crente, irmãos. O que acontece com a gente é que a gente estranharia, ao contrário do texto, se o fogo ardente chegasse. A gente estranharia passar por isso, porque a gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado com humilhação por ser crente, perseguição, desprezo. Ah, você é crente? Legal. Cada um na sua fé, tá bom. Não é assim? Mas, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o sofrimento da igreja, o sofrimento do cristão, é algo que já é para ser parte da vida cristã. Antes mesmo de começarem a surgir os primeiros cristãos, quando Jesus ainda estava formando os seus discípulos, ele já deixou isso claro. Dá um pulinho rapidinho, lá em João capítulo 15, rapidinho, aí você volta para cá. João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do verso 18, olha o que a palavra de Deus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Meus irmãos, Jesus já dizia para os seus discípulos: se preparem, haverá perseguição. Se preparem, haverá sofrimento. Então Pedro, ao falar na sua carta com os cristãos, ele fala: irmãos, não estranhem o que está acontecendo. Não estranhem. Como se alguma coisa, ele diz assim, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, irmãos, não estranhem, já é o esperado. Mas para nós é o contrário. Não é a presença,
mas é a ausência que para nós é esperado. Por causa do tipo de cristianismo que nós levamos. Por causa da forma com que nós professamos a nossa fé. Por causa da nossa falta de coragem. Da nossa falta de fidelidade. Da nossa falta de verdadeiro amor pela palavra e pelas almas. Para nós, meus irmãos, a ausência que é o comum. É a ausência que a gente pode dizer, olha, não me estranhei isso. Não é para a gente estranhar. Crentes frios, uma igreja fria, o normal é isso. É a igreja andar de mão dadas com o mundo, né? Vamos lá, vamos passear, lá. É a igreja de hoje. Mas conforme a palavra de Deus, irmãos, o sofrimento da igreja não deveria ser algo a nos surpreender. Mas infelizmente na nossa realidade é outra. Em segundo lugar, o sofrimento da igreja é uma das marcas da igreja de Cristo, olha o verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Meus queridos, o sofrimento é uma das marcas da verdadeira igreja de Cristo. Ele diz, olha, ao passardes por isso, vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Vocês estão participando junto com Cristo do seu sofrimento. Vocês estão compartilhando o sofrimento do Senhor. Vocês estão compartilhando o sofrimento do seu Salvador. Ao passar por sofrimentos por sua fé. Olha só. Se eu estou compartilhando os sofrimentos do Salvador, se fosse o meu caso, eu poderia falar igual Paulo. Ninguém me moleste, pois eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Não é? Mas eu não posso falar igual Paulo. Porque eu não estou sendo coparticipante do sofrimento do Salvador. Não. O Salvador sofreu, né? Mas eu estou de boa. Estou tranquilo. Com a minha fé fácil. Com a minha fé de boa. Né? Com a minha fé que posso levar de qualquer jeito. E ele fala para esses irmãos que estão sofrendo, estão sendo coparticipantes do sofrimento, compartilhando do sofrimento de Cristo. Ele fala para eles, alegrai-vos, porque na revelação da sua glória, o que agora é tristeza, é dor, é lágrima, vai ser totalmente contrário. Vai ser uma alegria que ninguém poderá tirar. Vai ser uma bênção, uma paz, uma felicidade incomparável. Por isso que ele fala alegrai-vos, porque senão não teria cabimento. Como que o camarada vai escrever para alguém que está sofrendo, que está passando pelo fogo ardente, falar para ele se alegrar? Você está doido? Vou alegrar? Ele fala, se alegre pelo que te aguarda. Você que está sendo participante do sofrimento de Cristo. Mas e para nós que não estamos participando do sofrimento de Cristo? Por causa da nossa fé fácil. Por causa do nosso cristianismo superficial. Será que nos aguarda uma alegria, uma bênção igual essa? Difícil crer, né, irmãos? Difícil crer. Participar do sofrimento. Às vezes a gente não se importa nem quando os nossos irmãos estão sofrendo aqui. Está doente, está mal. Não é? Quanto mais os irmãos estão lá do outro lado do mar. Nem conheço, nem vi. Você não me importa nem com o meu irmão que está aqui do lado. Por que eu vou me importar como está mal? Se eu não sou coparticipante do sofrimento nem do meu irmão que está aqui, eu vou ser do meu irmão que está lá na China, que provavelmente eu nunca vou ver, só na glória. Rapidinho, marca aí e abre para 1 Coríntios 12. Só um versículozinho. Se não quiser abrir lá, eu leio para você. 1 Coríntios 12, ele fala assim, aquele versículo bem conhecido. De maneira
Verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A ideia de corpo. A ideia de corpo. Se meu irmão está sofrendo, eu sofro com ele. Eu sinto por ele. Eu me importo com ele. Eu sou participante da dor, da luta, do sofrimento dele. Mas se eu não consigo ser nem do meu irmão, que pega na minha mão, né? E quando eu vou na casa dele, ele me dá café, que até ri das minhas piadas às vezes, né? Se nem nesse, quanto mais do outro que está lá, né? Só que essa característica de se importar com o membro, se importar com aquele que é parte do corpo, isso é marca da igreja verdadeira, porque no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo coloca a igreja como um corpo, e ele fala assim, ó, nenhuma parte do corpo pode desprezar a outra, a mão pode falar para o pé que eu não preciso de você, ou o olho falar para o nariz, eu sou mais importante que você, fala, um precisa do outro, somos todos um. Então, não é verdade? Ó, a irmã está sofrendo com dor de dente, esses dias eu sofri com dor de dente. Gente, é dor de dente. Você não sabe o que fazer. Você encosta a cabeça, você põe o travesseiro, põe coisa quente, e aí está lá latejando na sua cabeça, você quer arrancar, você não sabe se é dedo de cima, se é embaixo, e aquela dor vai se aumentando, e vai dando desespero. Olha, dor de dente, dor de ouvido, esse dia o pastor Mário contando o que ele passou, meu amigo. Terrível. Mas olha, é aqui no dente, às vezes uma cárie do tamanho da pontinha de uma caneta. Aquilo ali está acabando com você. Você fala, é tão pequenininho, né? Estou bem. Não, né? Quando você bate um dedinho, né, na quina, você quer sempre um dedinho, né? E você, né? Não, foi só um dedinho, né? Esse dedo aí usa para nada. Nossa, você parece que vai morrer de dor, né? Você segura para não xingar, né? A mesa, não tem culpa nenhuma. Por quê? O corpo todo sofre. Mas na igreja atual parece que não acontece isso. Há uma frieza, há um não me importo, cada um com seus problemas, ema. E isso não é marca da igreja verdadeira, meu querido. Se eu me importo, se eu sou co-participante do sofrimento dos meus irmãos, eu posso ser co-participante do sofrimento de outros que estão lá longe. Posso participar com eles. Em terceiro lugar, o sofrimento da igreja a faz bem-aventurada. Verso 14. Volta lá para 1 Pedro 4. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando você vê isso aqui, ó, bem-aventurado, isso te lembra alguma coisa? Te lembra algum texto assim? A gente viu recentemente? Não tão recentemente, né? Vai lá então para Mateus 5, vai lá. Que é isso que, claro, vamos lembrar. Né? Mateus 5. Olha só. Imagine esses irmãos, esses nossos irmãos que estão presos e sofrendo por causa de Cristo. Veja o verso 10, 11 e 12 de Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós,
Bem-aventurados. Jesus fala que é mais que felizes aqueles que sofrem por amor ao seu nome, aqueles que são castigados por servirem ao Senhor. Aqui ele está repetindo aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás. Mais que felizes por serem dignos de sofrerem injúrias pelo nome do Salvador. Injúrias por ser crente. Isso pode ser nas coisas mínimas, viu? Às vezes é o marido que não fala com a esposa que agora que ele é crente, a coisa mudou em casa. Às vezes é os seus parentes, os familiares que te tratam diferente, que você é crente. Às vezes é no serviço, isso é motivo de gozação por causa da sua fé, porque os colegas tudo vai lá ver, né, um videozinho pornô que um deles trouxe ali, você não é para mim, isso não interessa, né? Então começa a chamar de você de aqueles nomes relacionados ao homossexualismo. Você é, né? Você não quer, tal, né? Esse tem que aguentar um monte de piadinha. Começa assim. Ou como nesses casos. Na Coreia do Norte, eles tiveram uma sacada. As professoras começaram a pedir para os alunos: olha, vou fazer uma tarefa para vocês, valendo um grande prêmio, hein? É criançada, né? Olha, faz o seguinte, só que isso tem que ser segredo, tá bom? Beleza. Aí, né? Criançadinha, pequenininha. Vocês vão na casa de vocês, e aí vocês vão procurar, lá nas coisas de vocês, um livro preto. Qualquer livro preto que você achar, tá bom? Aí você pega, põe na bolsinha bem escondidinho e traz. Quem trouxer ganha um prêmio. Um monte de criancinha que chegava em casa e ia procurar o bendito livro preto. E a grande maioria dos livros pretos, daqueles que trouxeram, eram bíblias, que estavam escondidas em casa, mas que os filhos viram a mãe e o pai lá escondendo ali para não ser achado. Qual era o grande prêmio? Agora você nunca mais vai ver o papai nem a mamãe. Agora é o governo que vai cuidar de você. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Perseguidos por causa da justiça. Bom, e por fim, o sofrimento da igreja deve ser sempre por razões que glorifiquem a Deus. Volta lá para o texto de 1 Pedro 4. O sofrimento da igreja deve ser sempre por razões que glorifiquem a Deus. Olha o verso 15, 16 e 19. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Por que é bom frisar isso? Porque nem todo sofrimento que nós temos é porque nós somos cristãos. Ele está sofrendo, é perseguição, né? É perseguição porque nem sempre. Às vezes nós sofremos por causa do nosso próprio pecado, nosso mau testemunho. É ou não é? Crente safado, crente caloteiro, crente sem vergonha, crente, né, estúpido, crente que não respeita ninguém e não sei o que. Aí pessoas mal faladas, aí despedido, sei lá. Eu estou sofrendo, né? Olha, eu estou passando aprovação na minha fé. Filho, isso não é marca da igreja perseguida. Isso é vergonha. É vergonha. Ele fala aqui, não sofra nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou quem se intromete no negócio de outro. Falou, não sofra por causa disso. Sofrimento vai vir sobre vocês, mas, como diz o verso seguinte, mas se sofrer como cristão. É o que diz o verso 16, mas se sofrer como cristão, por causa da sua fé. Sofrer porque você escolheu fazer o certo. Né? Quer ver? Ele fala mais sobre isso. Volta a 2 capítulos, vai lá para o capítulo 2. Nós lemos, né? Nós lemos.
Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, pastor. Tá bom, vocês insistem, vamos ler de novo. Ó, capítulo 2, a partir do verso 18. Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha o verso 19: porque é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha o que ele diz aqui, que para Deus é grato saber que você está sofrendo injustiças por causa da sua consciência para com Deus. Sabe quando o seu patrão te pede para fazer algo que você sabe que é errado? Para mentir, para mudar os números ali no relatório, para, né? Aí você fala: não, isso eu não faço. Não, cara, não é nada. Não, isso eu não faço. Ah, tá. Então, aí você, sei lá, o chefe faz, né? Ele fala que não, se for para sofrer, né, que sofra, porque você escolheu fazer o certo, por causa da sua consciência para com Deus. Olha o verso 20: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Fala que glória que há, que louvor que há, se você está suportando o sofrimento, mas é o sofrimento também que você fez merecer. Você roubou, você, né, procurou. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Sabe? Você está lá fazendo o que é certo, fazendo o correto, andando direitinho, e ainda assim sofre perseguição, e aguenta, e o pessoal te zoa, te pega no seu pé, e não sei o que, blá 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 blá. Você fala, aqui está dizendo assim, ó, isso sim é grato a Deus. Se você suportar esse tipo de sofrimento, né, aguentar sem blasfemar, sem xingar, sem revidar, ele fala, aí sim você mantém o seu testemunho. E ele não para por aí, ele fala, ó, façam isso, porque nós temos um exemplo disso. Ele fala, porquanto para isto mesmo foste chamados. Ele fala, Deus chamou vocês exatamente para isso. Para quê? Não entendi. Me chamou para quê? Te chamou para sofrer injúrias, para sofrer calúnias, para sofrer o que for necessário, mas se manter firme com o Senhor. Pensa em Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava lá, né? Olha a situação. O imperador lá, né, faz aquela estátua, fala, olha, é simples, vai tocar uma musiquinha, a bandinha vai tocar, é só se curvar diante da estátua, tá tudo certo, beleza? Beleza. O pessoal aceitou. Não, o rei mandou fazer, eu vou bater de frente com o rei, eu sou bobo, eu sou besta. Quando tocou a bandinha lá, não é? Todo mundo se curvou, mas 3 lá ficaram de pé. 3 lá não se curvaram, se mantiveram de pé. E aí o que aconteceu? Sofreram. Já vieram para cima deles e tal, e jogaram eles na fornalha. Então, nós sabemos o fim da história, Deus os livrou. Mas eles aceitaram a morte, aceitaram a pena, mas se mantiveram firmes. Gente, a gente não aceita ficar firme por nada. Por nada. Se para ser fiel eu vou perder, sai lá, minha hora extra, vou perder meu emprego, vou perder não sei o que, vou perder amigos no Facebook, vão cancelar meu canal, vou ter menos curtidas, blá blá blá. Então é melhor eu não me manter fiel, não. É melhor eu, né? Por menos. Olha esses homens. Nós somos chamados, irmãos, para ser fiéis a Deus, custe o que custar, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Irmãos, quando a igreja de Cristo passa pelo sofrimento, a Bíblia diz que a igreja está seguindo os passos do Salvador. Pensa, né? A via sacra, o caminho do pretório até o Calvário, em que Cristo carregou a sua cruz, em que cada passo dele marcava com sangue o caminho. Lembra desse caminho de sofrimento, de dor? Ele está falando assim, Cristo nos chamou para seguir esses passos.
para seguir esses passos, para sofrer por amor a Ele. Não para sofrer porque fui pilantra, fui sem vergonha, e fui esperto e tal, e fui pego, agora estou sofrendo. Não, não é para esse tipo de sofrimento. Nós somos chamados para sofrermos. Cristo falou isso. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. E aí se não perseguem a gente, fala, poxa, será que eu estou incluído naquele vós? E agora? E agora? Paulo disse, todo aquele que quiser viver uma vida piedosa será perseguido. Poxa, mas eu não sou perseguido. Será que eu estou incluído naquele todo aquilo? E agora? Fica no ar, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajava, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Olha o que ele está falando. Está falando, irmãos, quando vocês passarem pelo sofrimento, imite a Cristo. Ele não revidava aqueles que humilharam ele, aqueles que cuspiam nele, que batiam nele, que ameaçavam ele. Ele não revidava, ele não odiava, ele não ameaçava. Se prepara, vou voltar e ó, você vai guarde, vai ver, né? Ele não fazia isso. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados. Ele passou por tudo isso levando os nossos pecados. Ele passou por esse sofrimento em nosso lugar, fazendo a nossa vez, para nos salvar. Ele fala, sigam os meus passos. Por suas chagas fostes sarados. Irmãos, eu relutei muito para fazer uma mensagem hoje sobre a igreja perseguida. Eu ia só passar um vídeo, ler o relatório, pregar, dar continuidade no que eu venho pregar, porque eu não sei o que é ser parte de uma igreja sofredora. Não sei. Não sei se eu quero saber. Mas eu sei que pela palavra de Deus, essa era para ser a regra, não é exceção. Pela palavra de Deus, essa era para ser a regra. Irmãos, vamos lembrar daqueles que estão passando por essa regra. Tem um livro que você pode baixar, acho que de graça, na editora Fiel, Torturado por Amor a Cristo. Um exemplo do que o pastor Popov passou lá na União Soviética por causa da sua fé. Só um detalhezinho, ele conta que na cela que colocavam com eles era tanta gente que tinha que dormir um colado no outro e todo mundo tinha que avisar na hora de virar, para todo mundo virar junto para poder dormir, desvirar, porque não dava para um virar para um lado, para o outro barriga para cima, de tão apertado que era. Ele conta que um dia ele estava na casa dele, uma noite tranquila com a família, com roupa de dormir, batendo na porta dele. Chamaram ele. Olha, queremos ter uma conversa com o senhor. É rápido. Ah, eu vou ali trocar de roupa. Não, é rápido. Pode ir do jeito que está. Só voltou para casa 14 anos depois. Pô, irmãos, a gente não sabe o que é sofrer. Mas que a gente aprenda pelo menos a ser fiel. Pelo menos. Que é isso que Deus espera da gente. Porque se a gente não é fiel no pouco, cai de nós é pouco. É ou não é? O sofrimento que a gente passa é pouco. Não, o sofrimento, vou lhe falar, né? É pouco. A gente nunca vai ser fiel no mundo. Então vamos aprender, irmãos. Entenda esse raciocínio. Se a gente aprender, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor nas coisas mínimas, nos horários, nos dias de culto, na fidelidade nas minhas contribuições, sabe, no amor aos irmãos, na ajuda. Porque, Senhor, se eu não consigo ser fiel nesse mínimo,
Eu sei que se um dia a perseguição chegar até aqui, eu não vou ser fiel nenhum. Ah, mas não vou mesmo. Não vou mesmo. Vamos ficar de pé? Vamos terminar? Irmãos, eu gostaria de convidar a igreja a orar. Porque eu acredito no poder da oração. Eu tanto acredito que todo começo de mês a gente faz uma semana aqui para ficar orando pela igreja, orando pelos irmãos. E eu acredito que, apesar de eu ser um péssimo pastor, o que me mantém aqui até hoje é essas orações. Irmãos, eu acredito no poder da oração. Hoje é um dia em que igrejas no mundo inteiro estão se dedicando a orar pelos irmãos perseguidos. Por que a nossa igreja seria diferente? Por que a nossa igreja seria apática? Por que a nossa igreja deixaria de participar, de ser coparticipante nessa obra linda que é orar uns pelos outros? Irmãos, eu quero convidar a igreja a orar. Eu sei que você está cansado, você quer voltar para casa, está com sono. Nós vamos juntos orar? Vamos fazer um sacrifíciozinho? Vamos interceder a Deus por essas vidas? Vamos clamar ao Senhor como igreja? Como igreja de Cristo, aquilo que uma igreja faz, ora. Ora. Eu vou deixar espaço para os irmãos orarem. Bom, eu vou começar e vou deixar para os irmãos orarem. Ora quem quiser. São livres para buscar Deus em oração. Amado Deus e querido Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque nós não merecemos o Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua graça. Nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos recebido com abundância e não temos valorizado o que nós temos recebido. Amado Deus, tem coisa que a gente só valoriza quando perde, como a liberdade, como aqueles que amam, como a saúde. Amado Deus, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. No pouco que nós temos para ser fiel, que é tão pouco, nos ajude, Senhor. Amado Deus, eu quero interceder ao Senhor pelos meus irmãos e irmãs, que um dia, pela Sua misericórdia, eu irei conhecer, nós iremos conhecer. Irmãos e irmãs, Senhor, queridos irmãos e irmãs, Senhor, que têm aguentado o inaguentável, Senhor, que têm suportado o insuportável, por amor ao Senhor, por amor uns pelos outros. Amado Deus e Pai, eu peço ao Senhor por esses irmãos e irmãs, oh Deus, esses irmãos e irmãs que estão sendo participantes do sofrimento de Cristo. Amado Deus, eu clamo ao Senhor, em nome dessa igreja, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, misericórdia para esses nossos irmãos, força para esses nossos irmãos, ó Deus, ajuda eles a ficarem firmes, Senhor, ajuda eles a suportarem, Senhor, ajuda eles a não negarem o Seu nome, ajuda eles a continuarem a obra, Senhor, a não desistir. Oh meu Deus, tem misericórdia, dá força para as famílias, Senhor, a não negarem o Senhor, a se manterem fiéis, dá força para os jovens a seguirem os exemplos daqueles que estão sofrendo por amor a Cristo, sendo fiel. Oh meu Deus, traz libertação, Senhor, traz graça para o Seu povo ali. Tem misericórdia, Senhor, que possamos aprender com eles. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amado Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. E nesse momento, Senhor, nossa reflexão a respeito daqueles teus servos, teus filhos que estão sofrendo torturas que muitas vezes, ou seja, com certeza nós não sabemos a gravidade do problema, com certeza nós não sabemos quem são eles, mas nós sabemos que há aqueles que estão sofrendo. A tua palavra também já nos ensina sobre isso.
Nós imploramos pela tua misericórdia que, pelo teu poder, venha acalmar esses corações, ou seja, dar forças a ele para que eles não se desanimem, que tenham a sua confiança firmada no Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, no sangue derramado dos nossos, o sangue derramado dos nossos pecados. É por Jesus que pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Pai, eu agradeço, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que a gente tem de poder, aqui na tua casa, de poder e a tua palavra, Senhor, de poder orar, poder ter comunhão, Senhor, com os outros. Senhor, eu peço, Pai, a tua misericórdia por com a nossa igreja, por com as nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor nos ajude a lembrarmos, Pai, do sofrimento dos nossos irmãos. Obedecemos a tua palavra, Pai, que o Senhor diz para a gente amar os outros como a nós mesmos, Senhor. E a gente ama o próximo orando por ele, Pai. E eu peço, Senhor, por essas igrejas que estão sendo perseguidas por esses irmãos e também pelos irmãos da nossa igreja também, Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor me fortaleça eles. Peço que o Senhor me ame também, Pai. Ajude eles, Pai, a lembrar da tua palavra. Eu peço, Senhor, que eles se mantenham firmes, Pai. E se for a tua vontade, que o Senhor também me livre, Senhor, de todo perigo do mal, Pai. Mas se for a tua vontade, que me livre, Senhor. Se o Senhor permitir, eu peço para o nosso país também. E peço a tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento estamos dentro da sua santa presença, Senhor Deus. E nós rogamos ao Senhor que o seu Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações, que esteja nos moldando para nos tornarmos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem poupado a sua igreja desse nosso país com tanta liberdade. Podemos frequentar os cultos, carregar a nossa Bíblia, ler a nossa Bíblia, estarmos estudando juntos, estarmos orando juntos, Senhor Deus, com toda a liberdade. Mas, Senhor Deus, nós queremos rogar por aqueles que não têm esse privilégio que nós temos, que estão passando por sofrimentos atrosos, indescritíveis. Nós temos conhecimento, tem chegado até nós, isso já por anos, mas parece que está cada vez aumentando mais. Pessoas que estão padecendo de uma maneira horrível, simplesmente por querer honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós que estamos passando por momentos, por uma vida praticamente toda tranquila, fácil, trabalhe em nossos corações, Senhor Deus, que nós possamos estar sendo fiéis ao Senhor, sendo leais, fazendo a nossa parte, que estejamos orando, rogando ao Senhor, que o Senhor esteja providenciando o socorro necessário a esses tantos que estão sofrendo, que, Senhor Deus, eles estejam sendo consolados pelo Senhor, que eles possam, Senhor Deus, saber que o que eles estão fazendo está honrando, glorificando o seu santo nome, Senhor Deus. E que nós, Senhor Deus, com toda essa facilidade, com toda essa... nós possamos estar fazendo, por enquanto, o nosso mínimo. Que nós possamos estar procurando agir de uma forma que o nosso testemunho atraia pessoas para o Senhor, que não afaste. E se um dia, Senhor Deus, chegar um sofrimento como esse para nós, que nós estejamos preparados, alicerçados no amor do Senhor Jesus Cristo, que possamos saber sofrer como Ele sofreu por nós,
Senhor Deus, nos ajude, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos aprender com o Senhor. Mas nesse momento, Senhor Deus, queremos rogar de todo o nosso coração que esses nossos irmãos em Cristo possam estar sendo consolados, possam estar sendo, que seja amenizada a dor deles, Senhor Deus. Isso é que eu peço, Senhor Deus, e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém mais gostaria de orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, como igreja, Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu livramento, que até aqui o Senhor tem nos abençoado como igreja. E também, Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por cada um daqueles irmãos, ó Deus, que estão registrados na tua palavra, que não negaram a sua fé, e isso fica como exemplo para nós. Um dos maiores exemplos foi o Senhor. Obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado a Deus que esse dia, momento de reflexão, Deus, momento que estamos tendo conhecimento ainda de que tem irmãos sendo perseguidos por amor ao Senhor. E nós, como igreja, Deus, também queremos colocar cada um dos missionários, pastores, irmãos em Cristo, ó Deus, que estão, Senhor Deus, distante de nós, que estão sofrendo, ó Deus, por amor ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, como igreja, apresentar esses irmãos queridos na tua presença. Que o Senhor abençoe grandemente nessa noite a vida de cada um. E obrigado a Deus pela paz que temos. Obrigado, Senhor Deus, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu rogo também pela liderança desta igreja, pastores, diáconos, ó Deus, que estão na liderança deste trabalho. Que através do vosso Espírito Santo o Senhor esteja capacitando, ó Deus, neste trabalho também. E nesse momento, Deus, de pandemia, em momentos que estamos passando, ó Deus, que o Senhor possa dar conhecimento, inteligência e sabedoria, ó Deus, para cada um deles. Então, ó Deus, agradeço por esta semana, agradeço pela tua palavra e entrego, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos daqui e daqueles que estão espalhados no mundo inteiro. Essa é a minha oração. De gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Só uma última que eu li. Lembro que um desses livros que eu li, os guardas falavam que era proibido pregar para quem está dentro da cela. Então, se havia um cristão ali, se ele fosse pego pregando, ele iria sofrer. E em um desses livros que eu li, o autor narra que ele estava uma vez numa cela em que um dos homens que foi preso ali era um cristão fervoroso. Ele começou a pregar os outros que estavam ali, e um guarda passou bem na hora. O guarda abriu a cela, chamou outros guardas e arrastaram ele para fora, espancaram. Depois de um tempo trouxeram ele, só jogaram o corpo para dentro da cela e fecharam. Dali a algumas horas ele conseguiu se recuperar, voltar à consciência. E a primeira coisa que ele fez quando ele voltou à consciência foi se sentar e falar: onde paramos? Continuar pregando. Possamos ter esse mesmo coração de amor ao Senhor, na sua palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenham uma ótima semana na presença de Deus.